Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Muito bom estar com vocês nessa sexta-feira, dia 22. Cá estamos nós novamente para um encontro no nosso Sextou. Meu nome é Jordana e eu sou plantonista em Geografia e História, sim, Humanidades, e a gente tem desenvolvido esse trabalho de retomada do conteúdo a partir da execução dos exercícios, ok? Eu espero que vocês estejam bem, estejam descansadas e descansados, que estejam empolgados e empolgadas, porque a ideia aqui é a gente ficar recobrando a matéria e também tirando dúvidas, né? Então eu espero que vocês estejam atentos a tudo que eu for falar aqui, porque é de extrema importância que vocês tenham esse conteúdo fresquinho na mente, bem consolidado. Então, sem mais delongas, vamos seguir com o nosso plantão de geografia. Hoje eu retomo a matéria que o professor Bruno apresentou brilhantemente para vocês a respeito de fontes de energia. Sim, ele tratou sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, como a gente tem feito já há 2 encontros, se não me engano, a gente vai fazer as questões, eu dou um tempinho para vocês me responderem, e aí eu justifico a resposta certa e as erradas, ok? Bora lá então. Primeira questão é da ETEC, do ano de 2016, e diz assim: desde os tempos mais remotos, ou seja, desde os tempos mais antigos, os seres humanos buscam fontes de energia para melhorar sua qualidade de vida. Nos dias de hoje, é praticamente impossível imaginar a vida humana sem as diversas fontes de energia que sustentam as suas atividades. Elas podem ser divididas em renováveis e não renováveis. Aí a pergunta é: são consideradas fontes de energia não renováveis? Alternativa A, a hidráulica e o biocombustível. Alternativa B, a geotérmica e o hidrogênio. Alternativa C, o petróleo e o carvão mineral. Alternativa D, a biomassa e as marés. E a alternativa E, a solar e a eólica. Então, vamos lá, retomando com atenção. Isso é fundamental para que vocês entendam a maneira de organizar a mente de vocês na hora de resolver as questões, tanto nessa prova que vocês vão fazer do vestibulinho, quanto em qualquer outra prova da vida de vocês. Leiam atentamente o enunciado e entendam o que exatamente está sendo pedido. Então, quais são as fontes de energia consideradas não renováveis? A, B, C, D ou E? Acertou quem disse a alternativa C. Isso. O petróleo e o carvão mineral são considerados fontes de energia não renováveis. Porque hidráulica e biocombustível são considerados, geotérmica e hidrogênio são considerados, biomassa e energia decorrente das marés, energia cinética das marés, é considerado renovável, e solar e eólica são consideradas. Então, as únicas que não são é petróleo e carvão mineral. E aí vamos lá retomar um pouco sobre o conceito de fontes de energia não renováveis. Aqui eu coloquei para vocês, exemplos de fontes de energia não renováveis: o petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear, o gás natural, que é um subproduto do petróleo, aliás. Subproduto também é sinônimo para derivado, tá? Então, o que acontece? As fontes de energia não renováveis estão presentes na natureza em quantidade limitada, certo? Então, ela tem uma quantidade que já está definida. Elas não podem ser renovadas, caso acabem. Por que não podem ser renovadas? Porque o tempo de produção dessa fonte não renovável é questão assim, de milhões de anos. Então, isso é um tempo que não... Por exemplo, se acabasse todo o petróleo, vou produzir petróleo.
dependeria de milhões de anos para que esse petróleo ele se materializasse. Então, a minha geração e de várias outras gerações não ia conseguir produzir. Então, a gente entende como fonte não renovável aquelas que estão presentes na natureza em quantidade limitada, não podendo ser renovadas caso acabe. Isso porque são de origem orgânica, ou seja, vegetal ou animal, e levam milhões de anos para se formarem na natureza. Certo? Muito bem. Aí aqui eu pus um textinho dizendo isso, mas com outras palavras. Exercício 2, da ETEC, de 2016 também, segundo semestre. E diz assim: a palavra petróleo deriva do latim petra, pedra, e oleum, óleo. Em sentido literal, óleo que vem da pedra. Hoje é uma das matérias-primas mais importantes da civilização moderna e necessária para a obtenção de vários produtos como plásticos, tintas, detergentes, farmacêuticos, produtos farmacêuticos, né? Não as pessoas que trabalham como farmacêuticas, obviamente, entre outras aplicações. Ele, ou seja, o petróleo, ele é formado, alternativa A, pela decomposição de matéria orgânica no fundo de antigos mares e lagos. Alternativa B, pela decomposição de restos de minério de ferro soterrados em bacias carboníferas. Alternativa C, pelo soerguimento, ou seja, quando sobe uma placa, choca com outra e acaba levantando a menos densa, ou seja, pelo soerguimento de blocos rochosos onde ocorreu o acúmulo de material magmático. Alternativa D, pelo soerguimento de rochas cristalinas, magmáticas e sedimentares e vales boreais. Alternativa E, pela sedimentação de materiais inorgânicos em cavidades profundas do subsolo terrestre. Qual é a alternativa que responde esta questão? A, B, C, D ou E? Muito bem. Quem optou pela alternativa A? Então, o petróleo, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica no fundo de antigos mares e lagos. Essa é a alternativa certa, certo? E aí eu vou explicar exatamente sobre o que é o petróleo, né? Então, o petróleo é uma mistura complexa, gente, de compostos orgânicos. E o que são esses compostos orgânicos, né? São compostos que são formados por carbono. E eles podem ser tanto produzidos em laboratório como produzidos por organismos vivos, de forma natural. E aí o petróleo é uma mistura complexa desses compostos orgânicos, gerada pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos que foram soterrados em ambientes com pouco oxigênio. Geralmente o petróleo ele é encontrado no fundo dos oceanos, como diz lá na questão, e bem como no solo de bacias sedimentares. E se vocês lembrarem, eu acho que da primeira ou segunda aula de geografia que vocês tiveram com o professor Bruno, depois a gente rememorou no plantão, qual é a característica das rochas sedimentares? Elas são rochas que são estratificadas, então assim, são camadas e camadas de material que é depositado, e aí ele sofre um processo de pressão e tudo mais, decorrência do tempo, e vai compactando. Então, as rochas sedimentares, elas têm várias camadas de cores diferentes, geralmente, né? Então, o petróleo, ele é encontrado no fundo dos oceanos e também ali no interior de rochas sedimentares, entendeu? E esse petróleo ele demora aproximadamente de 10 a 400 milhões de anos para se formar. Milhões, de 10 a 400 milhões de anos. É muito tempo. E aí, então, esse depósito de material orgânico, né,
são aqui, que nem tá aqui, tá escrito, ó, tem origem no depósito de micro-organismos, animais e vegetais de centenas de milhares de anos. Então, essa vida, né, que é vegetal ou animal, ela foi submetida a uma pressão ao longo de um tempo, e aí muito longo, como eu falei, de milhões de anos, e aí essa pressão e essa temperatura, também de aproximadamente 150 graus Celsius, conferiu a esse material que se decompôs uma propriedade de se tornar esse líquido, que é tipicamente escuro e viscoso. Viscoso é tipo pegajoso, assim, meio grossinho, vamos pôr. Então é isso, certo? Isso é o petróleo, e isso responde à questão aqui, que é a letra A, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica no fundo de antigos mares e lagos. Então não tinha como ser essas outras questões, certo? E aqui eu coloquei para vocês, ó, um exemplinho de como é que quando você encontra o petróleo no continente, por exemplo. Porque aqui a gente chama de petróleo cru. Aí você vê, ó, as camadas da rocha sedimentar, como eu falei, que são várias camadas. E aí, daqui para cima, né? A rocha impermeável. O que acontece? O petróleo, ele tende a... Não é que ele não vai formar uma piscina de petróleo debaixo de uma camada de terra, de rocha. O petróleo, ele se aloja nos poros da rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela é mais porosa, ou seja, ela tem espaços vazios. E aí essa matéria orgânica lá, que está em decomposição, que esteve em decomposição, e aí pressão e temperatura alta, formou aquele material viscoso, escuro, e aí ele se deposita nos vãos das rochas sedimentares, certo? Que nem tá aqui. E juntamente a ele, você tem o gás natural, e que ele é uma cara. E você tem que pensar assim também, ó. O petróleo, se você for comparar, colocar num copo d'água, um copo, aí você põe água, aí você põe petróleo. Quem vai ficar acima? Quem vai ficar boiando? É a água ou o petróleo? É o petróleo. Ele é menos denso, então quem é menos denso flutua. Então a tendência desse petróleo é subir, transbordar, vamos por assim, né? E aí quando você tem falhas nessa rocha sedimentar, que você tem extravasamento desse petróleo, e aí é um dos momentos que você consegue identificar que esse material é presente, mas basicamente a forma que você mapeia o petróleo é por questão de medição sísmica, porque os geólogos conseguem observar a maneira, o que tem abaixo da superfície terrestre a partir do comportamento sísmico que você tem naquele lugar. Então, toda atividade anormal, que é tipo essa região aqui, por exemplo, você vai ter um registro sismográfico que vai identificar isso para você. E aqui nessa figura eu coloquei para vocês algumas coisas que são fruto do petróleo. O petróleo é extraído e a partir de um processo assim, cada subproduto do petróleo ele vai ter uma densidade diferente, entendeu? E aí a destilação fracionada, vamos por assim, vai permitir que você extraia do petróleo esses subprodutos, como o plástico, os tecidos sintéticos, tintas, colas, e aí a parte que é seguida por reações químicas. Aí você vai ter a borracha, essência de perfumes, corantes, detergentes, medicamentos, lá os fármacos, né, farmacêuticos, inseticidas, fertilizantes, explosivos. E, inclusive, sabe o que é produzido a partir do petróleo? Goma de mascar. É tipo assim, a coisa mais, vamos dizer, a sobrinha, a coisa mais, o lixo do petróleo, vamos por assim, a parte com menos valor do petróleo pode ser feito, pode dar origem à goma de mascar. Olha só.
Tá em tudo quanto é lugar o petróleo, gente. Sola de sapato, emborrachada, geralmente, tá ali o petróleo. Enfim, essas são algumas questões, tá? Exercício 3. ETEC 2016 diz o seguinte: recentemente foi descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar, olha lá, sempre camada sedimentar, denominada pré-sal, situada abaixo de uma grande camada de sal e com um grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na plataforma continental brasileira, em uma área de cerca de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, que pode ter de 5 a 7 quilômetros de profundidade, 5.000 metros, ou de 5.000 a 7.000 metros, hein? Olha lá a conversão de unidade, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Aí aqui vem com a questão, uma figura em preto e branco, que beleza, né? Podia ser colorida. Você tem o oceano, aí você tem uma camada ali de basicamente 2 quilômetros, aí você tem uma outra camada que eles chamam aqui de pós-sal, ou seja, depois do sal. E aí é claro que você tem que pensar assim, ó. Aí não, calma. Aí aqui você tem as alternativas, né? Primeiro, um dos maiores desafios para a exploração do petróleo deste local é a alternativa A, proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da África que podem se chocar. Alternativa B, alta temperatura da água no fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo. Combustão espontânea é literalmente pegar fogo. Alternativa C, existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros e petroleiros. Alternativa D, distância que separa o território brasileiro, uma vez que essa área se encontra no Oceano Pacífico. Extração do petróleo com segurança em face da grande profundidade onde se encontram as reservas de petróleo. Então, a alternativa certa é A, B, C, D ou E. E aí o que eu estava falando antes, enquanto vocês vão pensando, é que assim, pré-sal, né? Quando eles falam isso, eles estão avaliando de baixo para cima. Então, de baixo para cima, você tem o petróleo aqui, aí depois vem a camada de sal, aí depois vem a pós-sal. Por isso que, entendeu? Tipo, pós é depois. Então, é de baixo para cima que você tá... A nomeação é avaliando de baixo para cima, porque pré, antes, né? Antes do sal, sal e pós-sal. Aí depois o oceano. Entendeu? Então, isso daí é só um detalhe para vocês entenderem, porque se você pensa de cima para baixo, dá a impressão que pré-sal seria logo aqui, né? Antes do sal. Mas não, você está olhando de baixo para cima. De baixo para cima, então, tem o petróleo, que é o pré-sal, aí depois você vem o sal, pós-sal e mar, né? Oceano. E aí vocês me respondam aqui qual é a alternativa que responde essa pergunta que é: um dos maiores desafios para a exploração do petróleo deste local é a... Acertou quem respondeu a alternativa E. E aí eu vou justificar o erro nas outras, tá? Ó, um dos maiores desafios da exploração do petróleo deste local é a... Vamos ver por que a A está errada. É a proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da África que podem se chocar. Gente, com a Pangeia, lembra? Lá no comecinho de geografia, houve uma separação entre Brasil e África, e então eles se distanciaram. Então, eles não estão
se aproximando, eles estão se distanciando cada vez mais o continente africano do continente americano em que está o Brasil. Então não pode ser A por conta disso. As placas tectônicas do Brasil e da África não vão se chocar. Então isso não pode ser. Alternativa B, alta temperatura da água no fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo. Gente, fundo do oceano, tem água pra caramba. Imagina ter fogo dentro da água. Nada a ver. Alta temperatura não é uma verdade. No fundo do oceano, entendeu? Alternativa C, existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros ou petroleiros. Na costa brasileira, a gente não tem essa verificação de constantes tsunamis. Esse é o erro da alternativa C. E se fosse assim, a gente não ia ter atividade portuária, porque no nosso litoral a gente tem esse trânsito frequente de navios cargueiros e petroleiros. Então, a C está errada. A alternativa D está errada por quê? Grande distância que separa do território brasileiro, uma vez que essa área se encontra no Oceano Pacífico. Não, no texto ele fala, descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar denominada pré-sal, situada abaixo de uma grande camada de sal com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na plataforma continental brasileira. Plataforma continental é uma área que você, por exemplo, que se estende em direção ao oceano. Então a plataforma continental, vamos por assim, onde está a praia, por baixo da praia ali, você tem uma camada que vai até o alto mar ali e que tem uma placa, né? É continuação do continente, só que ela está para baixo do nível da água, nível do mar. Então ali é a plataforma. Então não pode ser a D porque se encontra no Oceano Pacífico. O oceano que banha o nosso litoral é o Oceano Atlântico. Então, essa grande distância entre que separa o território brasileiro, uma vez que essa é uma área se encontra no Oceano Pacífico, está errada. E aí tá certo porque extração de petróleo com segurança em face da grande profundidade, realmente, 2 quilômetros, mais 2 quilômetros, mais 2 quilômetros, 2, 4, 6 quilômetros, e aí depois desses 4 quilômetros, desses 6 quilômetros, é que você tem o petróleo. Então ele está em uma grande profundidade, onde se encontram as reservas de petróleo. E aí a gente vem aqui, pré-sal. Aqui é uma outra representação, coloridinha, tá vendo? O petróleo encontrado no pré-sal brasileiro, e aqui no Brasil tem pré-sal e na África também, tá? E aí você tem nessa camada aqui, depois é a camada de sal, depois a camada de pós-sal e de oceano. E aí o que acontece? Esse pré-sal é uma reserva de petróleo e gás natural, tá? Localizada abaixo da espessa camada de sal, que é essa camada branca, super espessa. Espessa assim, vamos colocar grossa, né? Ela é grande, né? Aí no Brasil, esse lugar em que a gente encontra o pré-sal, ele compreende as bacias sedimentares de Santos, a bacia de Campos e a bacia do Espírito Santo, tá? E o que acontece? No pré-sal, você vai verificar altas temperaturas internas à rocha, de 80 a 100 graus Celsius, e alta pressão. Então, assim, quanto mais ao fundo, maior vai ser a pressão, porque você concorda que acima do oceano tem metros de colunas de ar, né? Então, aqui você tem o ar fazendo pressão sobre o oceano, aí você tem essa 2 km de profundidade de oceano fazendo pressão sobre o pós-sal, aí você tem o pós-sal fazendo pressão sobre o sal, e depois você tem todo esse peso, toda essa pressão sobre a camada do pré-sal. Então, você tem altas pressões ali, certo? E aí o que acontece? Isso faz com que na extração você demande tecnologias avançadas para extrair. Porque você tem que pensar que tem que vir um negócio aqui de cima, tá vendo?
aqui vem uma estrutura que vai penetrar tudo isso aqui, atravessar todas essas camadas, até chegar na região em que está o petróleo, na região do pré-sal, certo? E aí, aqui eu pus para vocês, ó, mais ênfase para mostrar a região mesmo. Então, ó, você tem aqui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E aqui, ó, Santa Catarina, tá vendo? Ó, Santa Catarina, Paraná. Então, essa figurinha representa a região com maior concentração de petróleo no pré-sal, tá? E aí, aqui você vê o mapa do Brasil, e aqui esse quadrante aqui, que é o recorte que a gente está mostrando na região em que ele tem relação. E aqui eu pus um outro para poder justificar, apresentar a questão das bacias sedimentares, que avançam sentido da plataforma continental. Essa plataforma continental, volto a dizer, é aquilo que a gente, é a parte rochosa que a gente não vê, que está abaixo ali da nossa costa litorânea, tá? Então, a bacia do Espírito Santo, até porque tem a ver com o estado do Espírito Santo, bacia de Campos, aqui, que pega parte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e a bacia de Santos, que é majoritariamente disposta perto do estado de São Paulo, que está por aqui, que está aqui nesse mapa, certo? Então, o pré-sal, ele tem essa extensão aqui, então ele vai ter os 800 quilômetros que foi falado lá no enunciado, 800 quilômetros de comprimento por 200, né? Deixa eu ver. Por 200 de largura. 200 quilômetros de largura, aqui nessa região mais larga. Tá ok? Muito bem. Seguindo agora, questão 4, da Cefet do Paraná. Dentre as citadas, assinale a alternativa que contenha apenas as fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil. Eu assisti ao vídeo do professor Bruno e ele falou isso para vocês. Então aqui é pura memória, vocês têm que lembrar. Entender que renováveis é diferente de não renováveis e lembrar quais no Brasil a gente mais usa. Alternativa A, solar, hidrelétrica e eólica. Alternativa B, hidráulica, lenha e biomassa. Alternativa C, hidráulica, xisto. Aqui xisto seria xisto betuminoso, que é um tipo de petróleo, vamos por assim, e solar. Alternativa D, petróleo, solar e lenha. E alternativa E, álcool, eólica e solar. Então, me digam quais são as 3 fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil. A, B, C, D ou E? Acertou quem me disse que a alternativa correta é a alternativa B, ou seja, as fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil são hidráulica, lenha e biomassa. Ok? Ó, vocês quando forem olhar a questão, você já poderia assim eliminar a D, porque a D coloca petróleo não é renovável. Poderia eliminar a C, que fala xisto, e xisto é um tipo de petróleo, então não podia ser, porque tanto petróleo quanto xisto é não renovável. Aí vocês poderiam ficar em dúvida entre A, B e E, certo? Então, mas aí a alternativa correta, aí teria que lembrar do que o professor falou. Ah, e aí vocês poderiam, aí lembrando do que o professor falou, vocês iam saber que a eólica é uma alternativa de fonte energética renovável muito limpa, é renovável muito boa, só que ela é cara e ela demanda de pátios eólicos
grandes e tal, então fica meio difícil de aplicar em todo o território, por exemplo, e aí ela não é tão usada assim no Brasil. É usada, mas então eólica já eliminaria a A e a E, aí você ia ficar com a única certa que é a B. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Fontes renováveis. Então, as fontes renováveis, eu coloquei aqui essa fotinho para exemplificar os tipos, né? Energia solar, que você usa através da captação a partir de painéis fotovoltaicos, painéis solares. Aí você captura a irradiação solar e transforma no painel isso em energia elétrica. A geotérmica, que é a partir da temperatura da Terra, para poder você valer e gerar energia. Biomassa, que está ilustrada aqui, ó, com essas arvorezinhas. E aí é até interessante colocar que o que configura biomassa, né? Porque às vezes a gente ouve, mas não sabe do que se trata. A gente tem de biomassa como toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada para a produção de energia. E aí você fala assim, não sei se eu entendi ainda. Aí você vai ver que ela é obtida a partir da decomposição de uma variedade de recursos, da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, matérias, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até o lixo. Então você pega essa matéria, essa biomassa e queima e tal, e aí você consegue energia a partir desse calor gerado da queima, né? Então, essa é uma explicação sobre o que é biomassa, né? Que é super usada no Brasil, fazer isso para gerar aquecimento e energia, né? E aí aqui é a representação da energia eólica, que você movimenta, o vento bate, hélio é com relação a vento, então o vento ele faz com que essas pás nos geradores dos aerogeradores se movimente, e a movimentação do vento faz com que gere uma energia mecânica que se transforma em energia elétrica, tá? E aí eu coloquei a energia hídrica, que aí a gente tem os exemplos da hidrelétrica, né? Que é essa questão de você represar a água, e aí você fazer com que a queda da água numa diferença de altitude faça com que gere uma movimentação nas bobinas lá e das turbinas, aliás, e aí você faz com que essa movimentação, a energia mecânica se transforme em energia elétrica, e aí você tem as ondas, que também é o mesmo processo de você conseguir captar o movimento que as ondas faz para poder gerar energia, sinal elétrico, e das marés também. Então, esses são exemplos de fontes de energia renovável, e a característica delas é que você não esgota, diferentemente das energias não renováveis, em que você não consegue reproduzir. Aqui você, por exemplo, biomassa, se você pegar uma planta, você pode consumir isso, ou seja, você consumir no sentido de usar, né? Queima lá as árvores e tudo mais, aí você consegue replantar, ela vai crescer e vai usar de novo. Aí, é claro, assim, algumas energias renováveis vão ter algumas propriedades que vão fazer com que elas fiquem mais ou menos interessantes economicamente, né? Por exemplo, se for pensar em biomassa, pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, desmatamento, né? Porque uma vez que você vai usar aquelas árvores, você vai desmatar para gerar queima e tudo mais, mas apesar de ter a possibilidade de replantar, então, enfim, você vai ter um período que vai estar expondo aquele solo ao desmatamento. Aí você pensa, hidrelétrica, eu vou alagar uma região, então um povoado, a fauna, a flora daquele lugar que antes não tinha água represada e agora vai se perder, então você mexe com o ecossistema, daquele microecossistema, né?
sei lá, a eólica, você demanda uma estrutura ampla para ter esses campos, e assim por diante, certo? A solar me parece ser a mais limpa, se não me engano, mas ela também tem aquela questão do alto investimento financeiro inicial para poder fazer a instalação dos painéis fotovoltaicos e tal. Então, esses são os exemplos de fontes renováveis, e aqui eu coloquei para vocês um textinho. Exercício 5, e esse é o nosso último exercício, é da FGV e diz assim: sobre o consumo de energia no Brasil, é correto afirmar que alternativa A, não, peraí, eu esqueci de falar um negócio, né? Por que esse daqui acerta? Hidráulica, lenha e biomassa. Então, biomassa que a gente usa pra caramba, lenha, vocês podem pensar em qualquer âmbito de roça, que você usa forno a lenha, então você vê que ele é uma fonte muito utilizada, a pizzaria usa a lenha como matéria para aquecer, e a hidráulica porque a gente tem abundância de rios no Brasil, e aí você consegue desviar esses cursos, gerar essas áreas alagadas, então é tranquilo a implementação de hidrelétrica no sentido de, tipo, temos fontes através de cursos de água, cursos de rio, que possibilitam isso. Lugares que não tem tantos rios assim, países não iam conseguir se valer dessas alternativas. Bom, agora eu justifiquei a B, seguindo para C, para 5. Então, de novo, sobre o consumo de energia no Brasil, é correto afirmar que, alternativa A, a região sudeste não consegue consumir toda a energia que produz. Alternativa B, o setor residencial e de comércio representa 80% do consumo total de energia. Alternativa C, mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis, como a hidráulica e a biomassa. Alternativa D, nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento do consumo de energia. E alternativa E, o petróleo e o carvão mineral representam mais de 70% de energia produzida para consumo do país. Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Acertou, quem respondeu que a alternativa correta é a alternativa C. Ou seja, sobre o consumo de energia no Brasil, é correto afirmar que mais da metade da energia consumida, mais da metade da energia usada no país, provém de fontes renováveis, como a hidráulica e a biomassa. Isso a gente acabou de ver. A hidráulica está sempre presente porque a gente tem muitos rios, então fica mais fácil de você construir hidrelétricas, e biomassa porque você também tem um arsenal aí tanto de matéria de origem vegetal quanto animal, que você pode gerar essa produção de energia. E agora vamos ver o porquê que A, B, D e E estão erradas. A região sudeste não consegue consumir toda a energia que produz. Gente, eu lembro do vídeo do professor Bruno, que ele falava que a região da Amazônia, da região norte, apesar de ter muitos rios, não compensava colocar hidrelétricas lá. Por quê? Porque o povo não ia consumir energia, porque a rotina, a vida, o estilo de vida das pessoas não é tão urbano quanto o nosso. E eles não iam conseguir consumir energia. Agora, vocês olhando para a região sudeste, que é aqui onde está a gente, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Não consegue consumir toda a energia que produz? Claro que consegue, a gente consome e ainda falta, a gente usa muita energia elétrica. Alternativa B, o setor residencial e de comércio representa 80% do consumo de energia?
Residencial e comércio, gente, é indústria. É uma indústria que precisa de muita energia para produzir. Não colocaram a indústria, então não tem como ser essa verdadeira. Alternativa D. Nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento do consumo de energia. Imagina, a gente consome energia e agora pensando em termos de pandemia, a gente está em uma crise que é sanitária, uma crise que está gerando uma crise econômica, né? E vocês estão deixando de consumir internet, estão deixando de tomar banho com água quente, estão deixando de deixar a luz ligada porque estamos nessa crise? Imagina, não. O consumo ele aumenta. Tempos de crise aumenta o consumo porque você tem menos gente fora de casa, então você vai aumentar o consumo de energia. Ou seja, mais gente dentro de casa aumenta o consumo, não diminui. E aí a alternativa E diz assim, o petróleo e o carvão mineral representam mais de 70% de energia produzida para consumo no país. Não, a nossa maior produção não é carvão mineral e coisa, é como a gente falou, hidráulica e biomassa, né? E aí aqui eu coloquei esses gráficos para ilustrar para vocês a matriz energética, ou seja, as fontes de energia brasileiras são decorrentes do quê? Olha aqui, ó, 60%, gente, é fonte hídrica. Então, assim, por conta de instalação de hidrelétrica, a energia vem desse processo. 60%. E na questão lá a gente colocava, ó, mais de metade da energia consumida... Ah, não, pera, vamos lá, volta. Então, ó, produção. Aqui é o gráfico de produção e aqui é o gráfico de consumo. A gente produz energia a partir de fontes hídricas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a partir de energia fóssil, ou seja, petróleo, né? E afins, né? Xisto, tal. Gás natural, energia... Aqui, água é renovável. Fóssil não é renovável. Eólica representa 8%. 9, biomassa, que são as queimas ali dos compostos orgânicos, né, tal. 5% de importação, ou seja, a gente ainda compra energia de fora. Por exemplo, a gente pega um pouco da energia produzida lá em Itaipu pelo Paraguai e a gente compra a energia deles, porque eles não consomem tudo, então a gente compra. Então, importação de energia. Nuclear, que é fissão nuclear, ali, principalmente no Rio de Janeiro, com Angra 1, 2 e 3, representa 1%, e 0,8% a partir de energia solar. Então, por mais que a gente seja um país de dimensão continental, um país tropical, né? A gente está numa região tropical, ou seja, tem altas incidências de irradiação solar, a gente tem o uso de... A gente tem a produção a partir do sol muito pequena, comparativamente, por exemplo, países da Europa, né? A gente poderia ter um potencial de energia decorrente da energia solar muito maior, certo? E aí aqui o gráfico do consumo. Quem que mais consome energia no Brasil? O setor industrial representa 36% desse consumo. Aí, em segundo lugar, as residências. Aí, em terceiro lugar, a gente tem o comércio e, em 16%, outras origens, né, de consumo. E aí, a gente volta aqui na questão para ver, ó, que a certa é C. Mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis como hidráulica e biomassa. Opa. Mais da metade, ó, hidráulica, só a hidráulica já é 60%, a gente já produz. E biomassa, cadê biomassa? Verdinho. Então, 60 mais 9, 69% da energia que a gente produz é decorrente de hidráulica e biomassa. Então a C tá certa. Aí ele tinha colocado aqui a B, né, que você poderia ficar com dúvida. O setor residencial e comércio representa 80% do consumo total de energia. O gráfico mostra que não. Comercial
comercial, 19, mais industrial, ó, dá 48%. 29 mais 39, 9 mais 9, 8, vai em 1, 48%. Então, não 80%, certo? Então, é isso. Então, agora finalizamos o nosso plantão de hoje, que foi mais rápido, porque a matéria era menor. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso contrário, tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me escrever lá no WhatsApp e assim que possível eu vou tirar a dúvida, ok, gente? E a palavra de hoje, a mensagem de hoje é: tente. É melhor o medo no caminho que a paz na acomodação. É melhor você ir com medo, mas fazer, do que ficar com receio e ficar em paz, quietinho e não conseguir nada, tá bom? Eu desejo um ótimo resto de noite para vocês, um bom descanso e amanhã fiquem antenadas e antenados que tem aula EAD, gente. Participem, chamem o pessoal que vocês tiveram contato no presencial e fala: galera, vamos estudar porque a gente está preparando, se dedicando e empenhando energia para fazer esses conteúdos para vocês, mas não faz sentido a gente estar aqui se vocês não estiverem juntos, tá bom? Então é isso, um beijão para vocês, beijo, beijo, tchau!